Isso. Não, mas eu estou com tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão um pouco longe. Eu gosto de olhar nos olhos dos irmãos. Se os irmãos puderem chegar mais perto, irmão, eu sei que os irmãos gostam de ficar um pouco afastados, né? Mas eu gostaria de falar aqui mais próximo, que os irmãos possam se achegar um pouco mais para frente, por favor. Não tenha medo não, irmãos. Você está aqui no lugar certo, né? Com as pessoas certas e na hora certa. Não está no lugar errado, né? Nem com as pessoas erradas, só com gente boa, irmão. Aqui você está num lugar abençoado. Esse aqui só tem gente abençoada e gente próspera, gente. Pessoas bem-sucedidas, irmão. Vocês são bem-sucedidos. Estão bem, graças a Deus. Deus tem abençoado, tem abrido as portas para vocês. Aqui, irmãos, é um lugar de bênção, lugar de grande prosperidade. Quantas pessoas já não saíram daqui abençoadas e prósperas? Fala para mim. Centenas e centenas de pessoas, irmão. Sim ou não? Sim. Irmãos, aqui eu sei disso porque aqui está aqui, aqui, um testemunho vivo. É ou não é? Testemunho vivo aqui, irmão. Vocês estão olhando aqui, para uma testemunha viva aqui que foi. Glória a Deus, eu agradeço, né? Jesus mandou? Não foi a ordem de Jesus que nós nos amassemos uns. Isso. Agradeço vocês aí, pastor Rodrigo, pastora Rose, pastora Cásia, pastor Deusdete, né? E os irmãos, vocês são pessoas abençoadas, pessoas prósperas. E eu sei que Deus está com cada um de vocês nesse lugar. Só basta crer, irmãos, e o resto é Deus que faz, né? Como disse o Senhor Jesus para Jairo, né? Jairo estava naquela situação ali. Olha a imagem, o coração daquele pai, né? Sabendo que a filha dele estava lá doente, quase morrendo, e ele estava ali andando com Jesus. Olha só a experiência daquele homem, né? Andar com Jesus, irmão, é que faz toda a diferença. Você vê que quando aquele oficial foi até Jesus e falou assim: Senhor, o meu jovem servo está acamado, está quase morrendo. E aí, imediatamente, irmão, Jesus falou: eu irei até lá para curá-lo. Olha só. Mas aquele homem interrompe Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou digno, basta uma palavra tua. Eu digo para vocês, aquele homem perdeu uma grande oportunidade, irmãos, de caminhar com Jesus, de viver experiências na caminhada com Jesus, igual Jairo viveu. Porque ele poderia ter visto Jesus curando pessoas pelo caminho, restaurando vida de pessoas pelo caminho. Ele perdeu essa oportunidade, né? E então, o que poderia ter acontecido na casa dele? Os filhos dele serem tocados pela presença de Jesus, ver Jesus operando o milagre daquele jovem, curando ele ali presencialmente, não era? A esposa, o casamento, a família, aquela casa seria tocada. O impacto seria muito maior do que apenas uma palavra. Só uma palavra basta. Não, Senhor, eu quero a tua presença comigo. Só uma palavra não basta, eu quero a tua presença. Enquanto Jairo foi diferente. Quando ele chegou lá e Jesus disse: eu vou, então ele caminhou com Jesus e ele experimentou os milagres, viu ali aquela mulher do fluxo de sangue sendo curada no caminho, Jairo entrando na casa dele e ali chegando e expulsando aqueles planteadores de plantão que estavam ali, né, que eram profissionais. Então aquilo que não serve, Jesus sai daqui, tira tudo, né, manda sair todo mundo. E só entrou ali os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, que entrou com Jesus. Olha só, Jesus quer mais que cura, Jesus quer comunhão. Jesus quer nos dar a sua presença, e a sua comunhão é o mais importante, irmão, do que milagres. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. E aí o que acontece? Tantas pessoas que tiveram, quando Jesus entra, o milagre entra junto, a salvação entra junto, irmão. Quando Jesus entra na nossa casa, a salvação entra junto. Não foi assim na casa de Zaqueu? Hoje me convém entrar na tua casa. E quando Jesus chega ali, que Jesus entra na casa daquele homem, houve salvação, houve restauração. Só a presença de Jesus ali foi o suficiente. Jesus nem pregou para ele, né? Só foi constrangido pela presença, pelo poder. O coração dele começou a arder e ele se levantou da mesa da comunhão e ele disse assim, aí ele falou o quê? Se eu tiver roubado alguém,
eu restituirei 4 vezes mais e vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E aí Jesus, naquele momento, Jesus exclamou e falou: hoje houve salvação nessa casa. Porque quando Jesus entra, a salvação entra junto, irmão. A unção de Jesus entra junto. Então, o mais importante, irmãos, é a salvação, é a unção de Deus em nossas vidas. Nós podemos não ter nenhum dom. Eu costumo dizer, eu não tenho dom. Mas se eu tiver a unção de Cristo na minha vida, eu tenho tudo, irmão. Porque o que importa é a unção de Deus. A unção é que nos capacita a fazer coisas que nós jamais faria. Nos leva a lugar que nós jamais poderíamos entrar. É ou não é? É a unção de Deus que faz isso em nossas vidas. Às vezes eu olhava para mim assim, meu Deus, mas eu não tenho dom. Eu olhava para mim, mas aí depois eu entendi, né, que às vezes os dons atraem multidões, é ou não é? Mas o caráter atrai a presença de Deus. Você sabia disso? O dom pode atrair, meu amigo, multidões, mas o seu caráter atrai a presença de Deus, porque Deus, ele prefere o seu caráter do que os dons. Porque muitos vai ter dons, mas naquele dia ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fazia isso, eu curava, eu profetizava, eu expulsava demônio. Está vendo só o dom e o caráter? É melhor o caráter do que o dom. Só para vocês entenderem, irmão, como que isso funciona, como que isso é tão importante em nossas vidas, que nas qualificações dos obreiros, ali são 16 qualificações de Timóteo ali, que fala sobre as qualificações dos obreiros, que é ser esposo de uma mulher só, e aquela coisa toda, e vai falando, né? Dessas 16 qualificações, irmãos, só existe um dom, né? Só fala de um dom. O resto é caráter, que é sobre o ensino, né? Que o obreiro esteja apto a ensinar. O restante, irmão, tudo é sobre o nosso caráter. Porque o mais importante, irmãos, é sobre o caráter. Deus quer ver o caráter. Se nós não tivermos caráter, irmão, não adianta nada. Aquilo que o dom constrói, o caráter destrói. Você sabia disso? Você pode ganhar muitas coisas com os dons, mas o caráter destrói se você não tiver realmente firmado no caráter e na presença de Deus, como Deus quer que nós, como filhos de Deus, vivamos. Amém? Então, querido, o tema desta mensagem é princípios que geram provisões, né? Os princípios, já está falando, os princípios são eternos, né? Os princípios são eternos, irmão. Então, os princípios de Deus nunca vai mudar. Aquilo que Deus estabeleceu há milhares de anos continua, né? Do mesmo jeito. Nós só precisamos pô-los em prática, colocar em prática, como diz a palavra de Deus. Então, eu quero ler logo aqui o texto dessa mensagem, que é Provérbios 3, versículo 9 a 10. Amém? Diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus. Olha só, que aqui Provérbios, ele vem nos dando muitas instruções sobre como ter uma vida abençoada, como ter uma vida bem-sucedida. Porque, na verdade, irmãos, eu introduzi, até falei mais sobre o caráter. Porque Provérbio, ele trata mais do caráter. Quando Davi, ele instrui seu filho, Salomão, e aqui Salomão, ele vem instruindo, vem falando no início, você pode ver nos primeiros capítulos, fala, meu filho, ele fala, meu filho, seja assim, ouça a instrução, ouça o conselho, ouça meu filho, porque ele está instruindo o filho, ele está ali dando as instruções do filho, gerando um caráter firme no seu filho, a criança. Por isso que diz lá mesmo em Provérbio, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, né? Porque quando ele for velho, ele não se desviará dele. Para vocês entenderem, irmãos, que prosperidade nas nossas vidas é algo que é algo que é ensinado também. Nós brasileiros, nós não temos essa cultura de ensinar as pessoas, de ensinar os nossos filhos desde criança sobre a prosperidade. Aqui no Brasil, a nossa cultura é fraca com relação ao ensinamento sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Nós não temos esse costume. E às vezes as pessoas não criam isso em si. E o que acontece? Os pais mesmo não ensinam
não implanta isso nos filhos, e às vezes os filhos apenas crescem para se tornar um empregado, para trabalhar para os outros e ter um salário mínimo e viver aquém daquilo que ele deveria viver. Porque nós temos muito mais, Deus tem muito mais para nós, querido. E eu digo para você o mais, porque o prosperar é uma decisão, você sabia? Tudo nas nossas vidas é uma decisão. Eu decido prosperar, eu quero prosperar. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para prosperar? Né? A primeira coisa é se alinhar a Deus, alinhando-se o coração de Deus, né? Buscando esses princípios que é o caráter que Deus quer implantar em nós, que é o caráter de Cristo. Eu costumo orar, Senhor, coloca o teu caráter em mim, coloca o caráter de mim, que o meu caráter venha te honrar, que eu tenha um caráter que te honre, porque se nós não tivermos um caráter que honre a Deus, irmão, é em vão, porque o que nós conquistarmos com as nossas habilidades, o caráter estraga tudo, você sabia? Você pode ser um cara habilidoso, uma pessoa habilidosa. Nós temos experiência, sim ou não? Na igreja, com pessoas que é habilidosas em fazer coisas na igreja. Porque para Deus o mais importante é o ser do que o fazer. Né? O mais importante para Deus é o ser. É o que você é. Porque Deus olha o seu coração. Deus olha a intenção dos nossos corações. O fazer, por isso que nós estamos muito interessados. Às vezes as pessoas querem se apresentar, querem fazer. Mas Deus quer o ser, quer ver como é que está o seu coração. Ele mesmo diz, a Bíblia diz aqui em Provérbios que o dono da vinha prova o vinho, mas Deus prova os corações. Deus, ele prova os nossos corações, irmão, para ver, ele examina o seu coração, ele olha e vê como é que está os nossos corações. E Deus não se deixa enganar, irmão, por aparência, pelos nossos talentos, por aquilo que a gente sabe fazer. Deus não vai se deixar enganar, irmão, pelos nossos talentos. Deus, eu e você jamais iremos enganar a Deus. E Deus, querido, ele é fiel em nossas vidas, quando nós nos propomos a mudar, a ter uma mudança. Porque tudo na nossa vida é um cálculo. Nós precisamos calcular. Tem um custo. A unção de Deus tem o quê? Tem um custo. Sim ou não? O nosso relacionamento conjugal, para que ele dê certo, tem um custo. Para nós nos tornar um bom cristão, tem também um custo, irmão. Para nós termos uma vida espiritual bem-sucedida, tem um custo. O próprio Jesus falou isso. Para aquele que quer me seguir, ele precisa calcular primeiro se realmente ele vai conseguir ou não. Porque qual é o homem que vai construir uma torre e primeiro não se senta para calcular os gastos? Se ele vai até o fim ou ele vai deixar pela metade? Então o próprio Jesus falou, olha, existe um custo. Tem um custo para você andar comigo. Tem um custo para você romper nos seus relacionamentos. Tem um custo para você romper financeiramente. Você sabia que existe um custo? Irmão, se nós não tivermos realmente alinhado com Deus, a nossa busca, a nossa conquista, o que nós queremos muitas vezes vai dar com os burros na água. Como diz o ditado nordestino, vai dar com os burros na água, irmão. Por quê? Porque esse custo nós precisamos calcular e saber o que a gente quer. Porque eu sempre costumo dizer, uma vez uma jovem, um tempo atrás, uma moça tinha um talento. Ela trabalha ainda até hoje, né, numa loja, e ela sabia realmente fazer aquilo que a loja, ela tinha muitos anos. Eu digo, mas minha amiga, minha irmã, você continua trabalhando, quanto é que você ganha? Um salário mínimo. Há quanto tempo? Não sei quantos anos, 5, 6 anos. Eu digo, poxa, uma pessoa tem um talento, tem a capacidade, mas mesmo assim continua com essa mentalidade. Aí eu falei para ela, olha, mas é o seguinte, aí eu dei o conselho para ela sair e montar um negócio em casa mesmo. Hoje com a internet você consegue fazer grandes coisas. Mas eu falei para ela, mas olha, é o seguinte, mas primeiro você tem que olhar para si, para o seu caráter. Porque se o seu caráter for um caráter duvidoso, você não pode sair. Porque senão não vai adiantar nada, você não vai prosperar, você não vai romper, você não vai crescer. E então acho que com isso ela decidiu não sair do serviço e continuou ali trabalhando. Porque, irmãos, isso é sério, irmãos. É melhor a pessoa ficar dependendo de um salário mínimo, porque a vida dela, irmão, lá está melhor. Porque às vezes ela pega assim, eu vou fazer isso, mas o caráter dela é um caráter desaprovado, é um caráter duvidoso.
E ela sabe disso, ela sabendo disso, ela vai continuar ali dependendo dos outros. Então, querido, para nós prosperarmos também tem um custo. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos organizar. Se eu quero prosperar, a primeira coisa, eu preciso me organizar primeiro. Prosperar é uma decisão. Peraí, eu quero prosperar. Eu preciso calcular como que isso vai acontecer. Porque não é assim, irmãos. Muitas vezes nós chegamos na igreja e oramos: Senhor, abençoe, abre as portas para que eu prospere, para que eu cresça, para que eu rompa. Sim ou não? Mas espera aí, mas como que você quer fazer isso? Como você quer crescer? Né? Precisa saber, uai. Não é simplesmente Deus não é irresponsável. Vai chegar e vai... Não é assim não, irmão, calma aí. Olha só para vocês entenderem uma coisa. Quando eu fui comprar meu lote, primeira vez, o que é que eu fiz? Eu não tinha nada, irmão. Eu não tinha condições. Mas aí, eu tive que fazer o quê? Que me organizar. Parei de gastar com aquilo que não tinha valor. Porque, por exemplo, se eu poderia comer um quilo de carne que custava 10 reais, por que eu ia comprar um de 40? Eu não tinha condições para isso. Eu tinha que me organizar por um tempo. Isso é um tempo. Se você quer prosperar na vida financeira, primeiro é organização nas finanças. Se nós não tivermos essa organização, irmãos, não adianta chegar aqui e dizer: Senhor, aí você hoje está ganhando 2 mil, amanhã está ganhando 5, mas continua. Aí você vai querer viver um padrão de 5, aí ganha 10, vai viver a vida bagunçada a vida inteira. Primeiramente, irmão, é organização. Ponha em ordem a tua casa. Antes da prosperidade, você tem que colocar as coisas em ordem. Nós precisamos colocar a vida em ordem. Se eu quero comprar algo, eu tenho que organizar. É uma casa? Então, primeiro é algo grandioso. É algo que vai ter um custo pesado, então eu tenho que me organizar para isso. Eu tenho que me preparar para aquilo. Se eu não me preparar, aí vai piorar. Porque eu estou aqui, muitas vezes, isso é um erro que nós cometemos, principalmente nós os cristãos. Que às vezes a pessoa recebe uma palavra, está ali cheio da fé, está com muita fé, e a pessoa está toda endividada, está bagunçada, mas ele vai lá e faz outra besteira e se endivida mais ainda. Aí depois chega aqui: ô pastor, a minha vida está um caos, né? A minha vida está um caos, e sempre quem sofre é o pastor, né? E quando a coisa dá errado, muitas vezes, é culpa do pastor. Esse pastor não está orando, esse pastor é isso, não é? Culpa, às vezes, o pastor, irmãos. Porque a vida dele está dando tudo errado. Eu costumo dizer que a pessoa estava lá no mundão, fez as coisas tudo errado, né? Teve uma vida bagunçada, passou por vários casamentos, vários relacionamentos, bagunçou a vida dele, fez uma bagunça. Aí chega na igreja e recebe muitas palavras, e aí a coisa... Aí não é resolvida a vida dele, que ele quer que resolva. Porque me prometeram que se eu me convertesse, se eu entregasse a minha vida para Cristo, minha vida seria transformada, minha vida financeira seria mudada, meu casamento, isso. E ele quer resultados, sim ou não? Ele quer um resultado rápido, mas não é assim, irmãos. Deus não trabalha dessa forma. Deus, irmãos, Ele trabalha com princípios. E nós precisamos nos alinharmos a esse princípio de Deus, nos alinharmos ao coração de Deus. Se nós não nos alinharmos ao coração de Deus, primeiro, colocar nossa vida em ordem, irmão, diante de Deus, e apresentar tudo diante de Deus, se organizar, parar porque nossas vidas, às vezes, não é uma bagunça. Sim ou não? Porque quando Jesus, a Bíblia diz que Ele está à porta, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com Ele. Então nós precisamos abrir a porta primeiro para Cristo. Pronto, agora Cristo entrou, né? Vamos aqui, irmãos. Aqui eu sei que todo mundo aqui quer realmente uma vida bem organizada, uma vida próspera, uma vida abençoada, sim ou não? Todo mundo quer, não é? Mas espera aí, irmão, vamos abrir então a porta para Cristo entrar. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu lar, em seu coração, né? Mas tem uma parte que fala em seu lar. Espera aí. Abriu aqui a porta, ele entrou.
Ele entrou na nossa sala. Agora, peraí, ele sentou ali no sofá, mas aí nós precisamos dizer, Senhor, agora existem outras portas aqui que eu preciso abrir para o Senhor entrar. É as portas do meu relacionamento conjugal com a minha esposa. É o filho e pais, que às vezes também não está bem, né? Precisa abrir essa porta, dizer, Senhor, entra aqui nesse quarto aqui, do meu relacionamento aqui, que não está bem, que está uma bagunça. Porque nós pedimos coisas para Deus sem antes, irmãos, organizar a casa. Eu não posso fazer uma coisa sem antes arrumar outra. Eu preciso, antes que entre isso aqui, eu preciso arrumar isso aqui. Quando uma mãe está grávida e ela vai ter um bebê, o que é que ela precisa fazer? Organizar a casa, um quarto, um berço, organizar tudo para receber aquele bebê. Vai chegar um ser, uma nova pessoa, vai entrar naquele lar. Então ele precisa preparar aquele quarto para que ela receba aquela criança. O enxoval, tudo isso. Então, querido, é assim a nossa vida. Existem muitas áreas, né? Qual que é a primeira área? É a minha vida com Cristo. Cristo entrou na minha sala, sentou no meu sofá. Agora eu vou apresentar a Ele as minhas questões, a minha vida. Senhor, a minha vida está assim, assim, assim. Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor. Me ajuda. Eu sei que é na minha caminhada contigo. Eu sei que é nessa jornada que o Senhor vai me ajudar. E eu vou ver os milagres do Senhor na minha vida durante essa minha jornada. Agora me ajuda. Mas aí tem algumas partes aqui que o Senhor precisa entrar, que é o meu relacionamento conjugal, Senhor, que precisa se organizar, precisa arrumar. Eu preciso realmente ser uma só carne com a minha esposa. Eu preciso ser aberto com ela, eu preciso estar bem com ela para que as coisas vá bem. Primeiro é a vida espiritual, depois a vida conjugal. E aí vai para os filhos, a quarta dos filhos, que é a vida dos filhos. Apresente, Senhor, abençoe, entre aqui na vida dos meus filhos. E assim, irmãos, existe também muitas áreas. Não é só isso, mas tem o quarto das finanças. Espera aí, vamos lá no quarto das finanças, vamos ver como é que ele está. O quarto das finanças, que às vezes, irmão, é o mais bagunçado. E é o que mais destrói famílias, casamentos, relacionamentos, porque as finanças às vezes destroem, irmão, não é só o casamento, mas às vezes os relacionamentos sociais, não é? Porque você busca intriga às vezes por causa de problema financeiro, né? Você às vezes tem problemas com irmãos, família, parte de pai, parte de mãe, famílias também, por causa dessa bagunça financeira, irmão, que se instalou. E às vezes esse quarto ele tá tão desarrumado, tão bagunçado, e que às vezes Cristo não está conseguindo entrar porque você não abriu a porta, porque nós não abrimos a porta para essa área. Então é uma área que precisa ser aberta. Está aí, Senhor, está uma bagunça, né? E agora, como é que eu vou fazer? Realmente, eu preciso organizar, eu preciso arrumar isso aqui. Irmão, não adianta nós queremos uma prosperidade de Deus, a provisão de Deus, que Deus vai fazer. Irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas, um irmão no mercado falando para mim, irmão, Deus usou um irmão para me falar que ele está chegando uma grande bênção. Eu olhando, meu Deus do céu, mas... eu pensando assim, a vida desse cidadão, mas aí ele ainda está na ilusão de que Deus tem uma grande bênção. Irmão, Deus não tem grande, Deus tem muitas bênçãos. Mas espera aí, irmãos. Mas você está preparado? Você está preparando o ambiente para receber esse bebê? Ou vai ser apenas mais um no meio da multidão? Mais um que você está jogando aí? Mais um bebê, mais uma vida que vai ter uma vida fracassada e derrotada como a sua? O senhor, trazendo essa reflexão, eu pensei em Jacó, porque Jacó foi muito próspero, mas antes dele prosperar, Deus teve que tratar o caráter. Isso, o caráter, irmão. Aquilo que o caráter constrói, ou aquilo que os dons constrói, o caráter destrói. Não adianta, irmãos. E muitas vezes isso, irmão, nós queremos na igreja e às vezes queremos fazer até coisas na igreja, né? Queremos ir no altar, queremos nos apresentar, né? E queremos ser vistos, e o pastor não me dá uma chance, né? O pastor não me dá uma chance, não me dá uma oportunidade. Eu vou sair dessa igreja. Tá vendo, irmão, o que é que o cara quer? Ao invés dele chegar, Senhor, eu não valho nada, Senhor. Me ajuda aqui, trata o meu caráter. Olha como é que eu sou, Senhor. Eu sou um trambiqueiro, eu sou um trapaceiro.
eu xingo a minha esposa, eu xingo os meus filhos, eu dou calote socialmente. Está vendo, irmão, como tudo na nossa vida é relacionado ao caráter. Deus está mais interessado no nosso caráter, irmão. No ser do que eu fazer. Irmãos, eu vejo assim que realmente, por isso que o pastor precisa ser firme e duro com pessoas. Vai sair, vá com Deus, irmão. Vá com Deus. Não tem isso, né? Vá com Deus. Por isso que quem diz, não sei se é Spurgeon ou é Billy Graham, quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E isso é uma verdade, irmão, porque muitas vezes você está poupando ali o lobo que quer ser visto, que quer ser reconhecido, porque ele diz que tem um talento. Eu tenho um talento, né? Mas o caráter dele, como é que está? Não adianta, irmãos. Vocês entenderam aí como é que é a situação da prosperidade? Irmão, é um conjunto. Existe um custo para a prosperidade. Não é simplesmente, eu vou prosperar, eu quero prosperar. Calma. Você quer prosperar, mas espera aí. Existem muitas áreas da sua vida que precisa ser arrumada, que precisa ser organizada, que precisa arrumar. Não é assim, não é simplesmente assim, irmão. Então, queridos, Deus, Ele mais que fazer você prosperar, Ele quer primeiro mudar o seu caráter. Conselho, irmãos, olha só. Sempre conselhos. Busque conselhos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, 22, não é isso? Que nos muitos conselhos há a prosperidade, não é? Nos muitos conselhos. Irmãos, existe pessoas, líderes, por exemplo, vocês têm aqui uma liderança de igreja muito forte, irmão, que pode orientar, que pode te dar instruções, que pode te capacitar e te ajudar. Principalmente os jovens, os que estão chegando, que são os novos aqui, porque aqui, ó, você vê Provérbios, ele fala que ele fala meu filho. Isso significa o quê? Que está falando para um jovem, para um novo, para aquele que quer crescer, para aquele que está crescendo, que está iniciando a vida, para que ele não enverede por caminhos errados, por caminhos tortuosos. A igreja, irmão, é a maior faculdade que existe na vida, é a igreja. Tudo eu devo à igreja, irmão. Você sabia disso? E essa igreja aqui, irmão, foi um marco na minha vida, irmão. Entendeu? Foi a maior faculdade na minha vida, foi quando eu cheguei aqui nessa igreja. Aqui, irmãos, eu aprendi. Aqui, irmão, eu estava aqui, 5 horas da manhã tinha oração. O pastor Ivan olhava assim para mim, ele chegava ali, estava chegando, abrindo a porta, ele olhava, esse cara chegando aqui primeiro, perigoso mesmo. Um dia eu cheguei, eu estava sozinho aqui na porta e ele chegou, né? E aí ele chegou, como é seu nome mesmo? Assim que eu tinha chegado na igreja. Aí eu falei, Manuel. Manuel. Aí abriu a porta, 5 horas da manhã, tá vendo, irmãos? Irmãos, pra quê, irmão? Porque buscando a Deus, a direção de Deus. Porque a gente precisa ter o quê? Propósitos, decisão. Tudo tem um custo. Se não, sem dor, sem resultado. Se não tiver dor, não tem resultado, irmão. Quer ter resultado sem dor, simplesmente, de qualquer jeito. Não, irmão. Todos os cursos que tiveram nessa igreja, irmão, eu estava aqui. Pastora Rose é testemunho. O pastor Rodrigo não estava aqui na época ainda, né? Mas ele chegou, ele viu. Sim ou não, pastor Rodrigo? Aqui que... De oratória, tá vendo? Tudo. Então, todos os cursos, tinha curso disso, tinha curso daquilo, era na quinta-feira, era na quarta-feira, era no domingo pela manhã. Eu estava aqui, irmão, eu estava lá. Entendeu? Tinha alguma coisa, eu estava, porque eu queria aprender. Então, querido, primeiro, aquele que quer realmente fazer algo, quer prosperar, ele tem que estar aos pés para ouvir. Ele tem que estar aos pés para ouvir. Se você não estiver aos pés para ouvir, não adianta. Disciplina, irmão. Na nossa vida, sem disciplina, nada flui. Ordem. O que está escrito lá na nossa bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Sem ordem, irmão, não tem progresso. Tá vendo? Então, irmão, é ordem. Botar a casa em ordem. Tudo na nossa vida. Eu acho que já passou, já foi mais de meia hora, não foi? O meu tempo, irmão, fala demais. Eu não li nada aqui que eu escrevi.
Tá vendo, irmão? Então, querido, então a conquista realmente vem toda conquista tem um custo. Tudo na nossa vida tem um custo. Não tiver um custo, nada não haverá conquista. Sem custo. Custo na nossa vida, nas vidas. Eu aprendi há muito tempo atrás que me falaram um dia alguém me falou, Manuel, existe 10 áreas nas nossas vidas. 10 áreas. Aí ele citou para mim. Primeira área qual que é? Espiritual. Precisa ser resolvido. Olha só. A área espiritual, a área conjugal. Olha. Primeiro, espiritual, conjugal. Né? Espiritualmente, conjugalmente, familiarmente, que é a família, né? Familiarmente, emocionalmente, tá vendo que é importante a vida emocionalmente, profissionalmente, que é uma área importante que também nós precisamos investir, socialmente, irmão, que é uma área que é a vida social na igreja, com as pessoas, né, no trabalho, né, tudo isso é área socialmente, né, são 10, o que é mais que eu nem lembro direito, mas só sei que são 10. Faltam 5, né? Então, espiritualmente, aí qual que é a outra? Conjugalmente, familiarmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, socialmente, né? Ministerialmente, né? Mentalmente, ou é o mesmo que o emocionalmente é o mesmo, né? Intelectual, saúde. Isso. Vamos lá. Olha, ó. Intelectualmente. Saúde. Isso. Equilíbrio emocional. Isso. Finanças. Trabalho. Propósito. Diversão. Plenitude. Espiritualidade. Vida social. Relacionamento amoroso e família. Então são 10, irmãos, que nós precisamos trabalhar, tá vendo, irmãos? Como não é fácil a nossa vida, tudo tem um custo. O próprio Jesus falou, para você me seguir, existe um custo. Você quer me seguir? Não é simplesmente do seu jeito. Existem regras e disciplinas que nós precisamos seguir. Se você não está disposto, analise. Você não está disposto, quer viver... Irmãos, eu costumo dar muitos exemplos, né? De pessoas que começaram a jornada e começaram a caminhar, até mesmo quando a gente começou aqui na igreja, no ano de 2000, eu sempre olho muitas pessoas que começaram essa caminhada, essa jornada e ficaram pelo caminho. Pessoas que poderiam, irmão, ter rompido, mas foram pessoas desonrosas, né? Como muitas pessoas que eram desonrosas, pessoas que desrespeitavam, pessoas, irmãos, que não tiveram, apenas vêm para a igreja, né? Sem nenhum interesse em crescimento, em desenvolvimento. Porque, irmão, você chega em um local, você não, eu preciso desenvolver. Como que eu vou desenvolver a minha vida? Como? Você precisa se perguntar, eu preciso desenvolver, crescer em Deus, crescer em Deus, irmão. Se alinhar o coração de Deus. Porque de tudo, o mais importante é alinhar-se o coração de Deus. Se você está disposto a alinhar-se ao coração de Deus, à vontade de Deus, o resto ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo portas, irmão. Ele vai te direcionando, vai por aqui, meu filho. Ele vai dizendo, ele vai falando para você o que você deve fazer e ele vai te capacitando. Aquele que nos chamou também nos capacitou. É Ele, irmão, que me capacita, Ele capacita você. Ele me chamou, eu digo, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu pregue, que eu fale alguma coisa que eu nem quero, Senhor, mas... Se o Senhor está comigo, então é o Senhor que vai me capacitar. É o Senhor que vai me direcionar. Se o Senhor quer, então me ajude aí, Pai. Não é ou não é? Se o Senhor me colocou ali, o Senhor vai me capacitar, vai me ajudar. Eu tenho um negócio, então eu digo, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, se o Senhor me deu, então agora, Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Não me deixe pelo caminho. Então, querido, existem essas questões que eu e você precisamos analisar. Você que está aqui, você que está buscando um progresso na vida. Primeira e de tudo, em todas as áreas, é organização. Senão não vai chegar a lugar nenhum, irmãos.
organizar tudo. Tudo precisa ser premeditado. Na nossa vida, irmão, crescimento é uma decisão. Prosperar é uma decisão. Ter vida bem-sucedida conjugalmente tem que ter uma decisão. Familiarmente é uma decisão. Aquele livro, até hoje eu leio um livro, aqui muita gente tem esse livro. Aquele livro do Carlos Pereira. Quem tem ele aqui? A senhora não tem? Tem. Nós ganhamos ele. A senhora... Carlos Pereira. Não lembro. O nome do livro é A Herança do Homem Sábio. É um livro douradinho, tipo marrom? Ele é branco, a capa dele é branca. Entendeu? Esse livro, irmãos, ele é muito importante para nós. A Herança do Homem Sábio, irmão, que lá ele vai dar todas as instruções. Como você deve viver, como você deve fazer. Eu tenho ele na fábrica ali, eu leio ele direto. E porque nós ganhamos ele lá no Provida. Um dia que a gente, num tempo que a gente foi para lá, todo mundo ganhou aquele livro. O Acampamento da Família. O Carlos Pereira, ele é da Igreja de Cristo, só não lembra dele não? Ele deu uma palestra lá fenomenal, irmão, sobre família, sobre como prosperar, sobre como... Vocês têm esse livro também ainda lá? Sim. Então leia aquele livro, aquele livro é maravilhoso. Eu já li ele várias vezes, de vez em quando eu vou lá e leio de novo, porque ele realmente nos dá instruções, irmão, para a gente não esquecer, porque as coisas a gente vai esquecendo e vai relaxando, irmão. É igual a vida, nossa vida é igual, às vezes igual o casamento, né? Vai deixando, mas você não pode deixar a peteca cair, né? Tem que sempre estar renovando em Deus os conhecimentos, para que você melhore, para que melhoramos, porque nós precisamos todos os dias. Eu vi alguém falando assim, que se você não estiver melhor do que 10 anos atrás, olha só, se você não estiver melhor do que 10 anos atrás, o que você está fazendo? Irmão, nós precisamos estar melhor a cada dia. A cada dia eu preciso melhorar, eu preciso estar melhor do que no ano passado, do que 10 anos atrás. Se você não melhorou, se você piorou, o importante não é como a gente começou, mas como terminamos. Não é como você começa, é como termina, irmãos. É como nós vamos terminar a nossa jornada, a nossa caminhada. Como eu estou fazendo, desenvolvendo tudo isso, amém? Então, eu nem falei o que eu anotei aqui, mas glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar, glória a Deus. Então, meus queridos, ordem e progresso, né? Disciplina, irmão. Eu quero prosperar, meu Deus, me faça prosperar. Então, peraí, filho, se organiza. Até para morrer, irmão. Um filho de Deus precisa colocar sua casa em ordem. Quando o rei Ezequias, né? Foi o rei Ezequias, né? Ezequias. Quando Deus falou para ele, olha, coloca a tua casa em ordem, rapaz, você vai morrer. Você vai morrer. Ele precisava colocar a casa em ordem. Queridos, por que durante a vida nós não colocamos a casa em ordem? Por quê? Durante a nossa vida. A vida, o tempo todo, levando no banho-maria, empurrando com a barriga, né? Nós estamos assim, né? Aqui, por exemplo, o pastor Rodrigo aqui é um cidadão organizado. Esse aqui, né? Tudo dele já foi. Tudo dele é organizado, irmão. Aprenda com ele. Vocês têm aqui um cidadão que realmente tem a vida organizada, né? Então, querido, isso é uma decisão, né? É um custo, tudo tem um custo na nossa vida, para organizarmos a nossa vida financeira. E, irmão, a vida financeira é uma das áreas mais importantes, todas as áreas, mas a vida financeira, irmão, se a vida financeira vai, irmão, mas é ruim. Irmão, mas é ruim. A vida financeira bagunçada é ruim, irmão. É terrível. Então, querido, realmente vocês estão no caminho certo, porque vocês estão aqui dando essa oportunidade para os irmãos, né? Que pena que os irmãos não aderem, irmãos. Era para vir as pessoas. Está vendo como a nossa educação financeira no Brasil é terrível. As pessoas não se interessam, ela quer bênção, quer a prosperidade. Como? Se ela não quer aprender sobre a prosperidade, não quer aprender sobre a bênção, não quer. O que é que ela quer, irmão? Então, queridos, não, irmão, isso aí não funciona, não.
Então, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Porque quando nós honramos, como diz aqui, ó, honra o Senhor com aquilo que Deus está te dando. De onde o Senhor tirou você, irmão? Você já parou para pensar? Eu vi isso ontem, ou foi hoje. De onde o Senhor tirou você e aonde você está agora? Analisa. Tem gente, irmão, que ele esquece. Às vezes nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou e aonde nós estamos. Eu digo, meu Deus, realmente, aí eu caí mesmo, meu Deus, de onde o Senhor me trouxe, irmão. Quem eu era, irmão. Graças a Deus, eu estou muito bem, obrigado, né? É aqui que eu me sinto muito bem, né? Tem até uma música, né? É aqui que eu me sinto muito bem. Então, querido, é na presença de Deus, de onde o Senhor me tirou. Olha só, Deus me abençoou, Deus me prosperou. Eu devo tudo a Deus, tudo é dele, por ele, para ele, irmão. Isso é reconhecimento, honrar a Deus. Quando eu honro a Deus, como diz aqui o provérbio, aqui Salomão diz, honra o Senhor com aquilo que ele tem te dado, com aquilo que ele tem, honra o Senhor com a prosperidade, com os bens, aquilo que você tem, coloca na presença de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, irmão, não é apenas a minha vida, mas vai tudo, é eu, a minha família, entender isso também, né? E eu, a minha família, a minha casa, os meus bens é do Senhor, tudo é dele, por ele e para ele, tudo é do Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, Cristo, minha casa, meu dinheiro, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu, porque tudo é dele, irmão. Porque às vezes, não, eu entreguei a minha vida, mas os bens estão lá. Tudo é dele, irmão. O pastor está dizendo amém, acaba logo, né? Não. Ei, o escravo, irmão, o filho do escravo não é dele, é do seu senhor, sim ou não? A esposa do escravo não é dele, é do seu senhor. É porque na época, irmão, aqui diz a Bíblia, o escravo, se ele quiser ir embora, ele vai sozinho. Não leva ninguém, os filhos nem a esposa. Mas por amar os filhos e a esposa, ele tem que ficar. Se ele quiser ficar, ele vai ficar. Se ele quiser ir, que ele deixa todo mundo lá. Tá vendo? Tudo é de Deus, irmão. Teus filhos não são teus. Então entregue ao Senhor. Abre a porta, abre também a porta do quarto dos teus filhos. Tuas finanças não é tua, é do Senhor. Tua esposa, teu cônjuge, entrega, irmão, diante do Senhor. Chega diante de Deus, irmão, e fala com Ele. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, meu Deus, nós estamos aqui, e aqui está o teu povo, Senhor. Essas pessoas que vieram até aqui nesse momento, elas, ó Deus, estão decididas, Pai, a romper, a crescer, a mudar de vida, porque, meu Deus, elas estão aprendendo que existe um custo, meu Deus. Tudo nessa vida tem um custo, meu Deus, mas esse preço eles estão dispostos, papai, elas estão dispostas a pagar, a enfrentar, meu Deus, seja lá qual seja as intempéries da vida, meu Pai, para alcançar os objetivos, ó Deus, começando, meu Deus, organizando a sua vida espiritual em Cristo Jesus, ó Pai, organizando a sua vida espiritual em Deus, alinhando o seu coração em Cristo, em Deus, alinhando a sua vida com a igreja, meu Deus, com o coração da liderança, meu Pai, meu Deus, e abençoe, meu Pai, a cada um, para que ele possa, meu Pai, conseguir romper, não só, meu Pai, em uma área ou em outra, mas em todas as áreas, porque essa é a tua vontade, ó Pai. Que eles, ó Pai, cresçam em todas as áreas, ó Pai, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, conjugalmente, ó Deus, que eles possam romper e possam, meu Pai, dar muitos frutos, ó Pai, porque isso que o Senhor nos chamou, cada um aqui foi chamado pelo Senhor, o Senhor os chamou, e se o Senhor os chamou, o Senhor também os capacitará. Senhor, capacita os teus filhos, capacita o teu povo, Senhor, a romper, a entender, a compreender, que eles sejam verdadeiramente sérios,
servo, que eles possam ser e não querer apenas fazer, mas que eles tenham um coração de servo, ó Pai, um coração de filho, para entender, para compreender e buscar, meu Pai, o teu entendimento na tua palavra. Meu Deus, ajuda o teu povo e que eles possam, meu Pai, romper, dar grandes testemunhos, meu Pai, e ser uma bênção, meu Pai, onde chegarem, meu Pai, onde estiverem, meu Deus, se aqui o Senhor colocou, que eles possam frutificar, meu Deus, se o Senhor colocou no seu trabalho, que eles possam frutificar, meu Pai, que as suas famílias, meu Pai, possam ser famílias bem-sucedidas, que eles possam ter filhos abençoados, filhos prósperos, meu Pai, porque essa é a tua vontade, meu Deus, que não somente eles, ó Pai, porque o Senhor é Deus de gerações, mas que os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, porque quando Deus se refere, meu Pai, na sua palavra, o Senhor se refere ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque o Senhor é Deus de gerações, ó Pai, e gerações e mais gerações, ó Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, criar aqui pessoas, ó Pai, que venham de fato fazer a diferença nesse mundo, ó Pai, e que suas futuras gerações, ó Pai, venham prosperar em tudo que colocarem as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.